Galera, seguinte, ontem eu cometi um erro gravíssimo. Primeiro, tem 2 dias que eu não apareço por aqui, mas eu apareci ontem. O problema é que eu gravei um vídeo de 25 minutos, era de noite, e aí eu publico o vídeo e começo a receber uma enxurrada de comentários de que tinha ficado mudo, e eu fui ver e o meu microfone não estava ligado. Um erro amador, e eu não tinha condições psicológicas, físicas, psíquicas de gravar um novo vídeo. Falei, não, então eu vou tentar. Amanhã eu acordo e gravo um vídeo com um pouco mais de saúde, né? Porque eu tava muito cansado, tinha sido um dia muito corrido pra mim. E falei, não, amanhã eu gravo com mais calma pra gente poder falar aqui um pouco mais, até um pouco mais animado. Porque eu fui até tentar gravar de novo, mas falei, cara, ninguém vai querer me ouvir nesse estado que eu estou aqui de absoluto cansaço. Então, privei o vídeo, estou aqui de novo para falar sobre os assuntos que eu tinha falado aqui ontem e que a gente não pode deixar passar. Antes, se você puder deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, hypar aqui também o conteúdo, eu agradeço demais. E preciso, claro, passar o nosso recado aqui da Brickstar, porque, gente, você sabe muito bem que não importa, né? Onde você esteja, para onde você esteja se deslocando, seja indo ao trabalho, na estrada, viajando com a sua família, existe sempre e sempre vai existir alguém que te acompanha sem você perceber, que é o seu pneu. Ele é o artigo mais importante para te levar com segurança aonde você quer em cada jornada, independentemente de seja uma jornada do dia a dia ou se seja uma viagem inesquecível. Você quer guardar aqueles momentos, você quer chegar bem na sua casa, você quer chegar com saúde, e o primeiro item de segurança e confiança precisa ser os seus pneus. E a Brickster chegou para isso, para que deixe você cada vez mais seguro para contar suas histórias, viver o seu dia a dia com segurança. E é por isso que eu acredito demais nessa marca, cujo link do site para você também conhecer está aqui na descrição. Lembrar que os 2 vencedores das camisas oficiais do Santos na última live do mês passado já receberam suas camisas, gravaram um vídeo aqui, logo eu vou mostrar para vocês, mas que eles também continuam concorrendo a próximas camisas, porque eles continuam como membros aqui do canal e também seguidores do Instagram da Brickster, cujo link também está aqui na descrição. Se você se tornar membro aqui do canal e seguir o Instagram da Brickster, automaticamente na última live do mês você vai concorrer a uma camisa oficial do Santos. Na verdade são 2, né? 2 vencedores sempre por mês e receberão as peças nas suas respectivas casas. Tá bom? Dado o recado, vamos falar sobre o noticiário aí do Santos. O Santos segue se preparando para enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que na estreia do Sampaoli ontem perdeu de 2-0 para o Cruzeiro, foi presa fácil. Teve até umas boas jogadas, eu vi os melhores momentos, não assisti o jogo, tiveram até umas boas jogadas de triangulação, com muito apoio dos laterais, preenchimento na área, mas que teve bola na trave também no segundo tempo, mas não foi o suficiente para fazer muita graça não, porque acabou tomando um gol muito rápido ali e já tinha 2-0 contra, o jogo se perdeu. Mas eu tô até esperando o treinamento de hoje do Vojvoda, por quê? Porque muitas das coisas que eu vou falar aqui aconteceram no treinamento de ontem. E o treinamento de ontem era numa circunstância já de pensar para o jogo de domingo, mas sem ter muita referência, né? O Vojvoda estuda muito os técnicos adversários, a maneira como ele monta os times. E ontem foi a estreia do São Paulo no Galo. Eu acho que ele pode pegar essa partida contra o Cruzeiro para ter um pouco mais de referência do que o Galo deve fazer no jogo em casa contra o Santos e montar um time, porque a gente sabe que o Santos hoje tem um técnico que vai montar o jogo, a estratégia a partir de cada jogo. Claro, o Vojvoda tem que saber, eu tenho certeza que sabe que o Sampaoli é um treinador que também muda o seu time de acordo com o adversário e que também não vê problema nenhum em ter mudanças táticas, ainda mais depois de uma derrota. Então, de repente, o Vojvoda já esteja preparando essa equipe que eu vou falar aqui para ser a equipe titular para o próximo jogo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Claro, hoje vai ter o treinamento, amanhã vai ter também, a gente vai acompanhando o que o Vojvoda vai fazer em termos de variação. Ele tem variado a equipe no treinamento, tem recebido cada vez mais anúncios de quem ele vai poder contar e quem ele não vai poder contar. Mas o time titular, pelo menos segundo a matéria do Diário do Peixe de ontem, tende a ser esse aqui. E aí vamos falar sobre isso. Ó.
ler aqui a matéria. Adonis Frias e Lautaro Dias devem ser titulares e, portanto, estrear contra o Atlético Mineiro. Deixa eu botar a tela aqui para todo mundo ler comigo. A escalação que o Lucas Barros deu é o seguinte: Gabriel Brazão no gol, obviamente. O Igor Vinícius ganhando a posição do Mike. É importante dizer que o Mike não fez todos os treinos da semana, ele pode retomar essa posição, mas vamos considerar que o Mike de fato não está jogando bem, né? Não tem sido a contratação que o Santos espera até esse momento. A zaga seria composta por Adonis Frias e Luan Pérez, portanto uma linha de 4, e o Escobar pela esquerda ganhando de fato a posição do Souza. Não concordo muito com isso aqui, tá? João Schmidt como primeiro volante, Gabriel Bontempo aparecendo como segundo e o Zé como opção aqui. Vamos lembrar que o Tomás Rincon voltou de data FIFA, pode ser que ele tome essa posição nos próximos treinamentos do Schmidt, mas a gente vai precisar esperar também para saber. O Vitor Hugo, sendo até agora o favorito para jogar nessa posição que parece ser uma ponta direita aqui, né? E pode ser também uma outra posição, já eu falo sobre isso. Neymar, Guilherme deve ser o ponto esquerdo e Lautaro Dias como centroavante. É uma formação que, se for nesse 4-2-3-1, preserva o que o Santos vem fazendo, que o próprio Vojvoda fez no primeiro jogo contra o Fluminense, que foi nessa formação do 4-3-3 ou 4-2-3-1, como você preferir, né? Mas também pode ter algumas alternativas táticas aqui. A primeira delas, por exemplo, é justamente com relação ao Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo ele pode fazer essa função de meia ponta pelo lado direito, mas como ele também pode fazer um tripé de meio campo jogando mais pela direita. Então ele pode escalar, por exemplo, um João Schmidt de primeiro volante aqui, um Bontempo de camisa 8 pela esquerda, ou o Zé Rafael, que quando foi colocado nessa posição no segundo tempo contra o Fluminense, quando ele tira o Rincon do time, coloca o Schmidt mais como primeiro e ele coloca o Zé Rafael mais à frente, o Zé Rafael melhora muito no segundo tempo, ele jogou muito bem aquele segundo tempo, pode ser isso. E também o Vitor Hugo como esse cara aqui também por trás, 3 volantes por trás do Neymar, deixando o Neymar mais solto com 2 atacantes na frente, Guilherme e Lautaro Dias soltos. Pode ser isso. E aí mudaria o esquema. Seria praticamente um losango ou um 4-3-1-2. Né? 3 volantes por trás ali. Pode ser. Mas não acredito. Não me lembro do Vojvoda fazer esse esquema particularmente no Fortaleza. Posso estar enganado, não assisti todos os jogos do Fortaleza, mas não me lembro. O que eu imagino, se for esse time aqui a campo, é de fato ali com uma dupla de volantes, com João Schmidt e Gabriel Bontempo como volantes. O Vitor Hugo aberto pela direita, Guilherme aberto pela esquerda, o Neymar centralizado como camisa 10 e lá na frente o Lautaro Dias. Pode ser que mude alguma posição ou outra aqui. O Tomás Rincon vai ganhar essa posição. O Zé Rafael, que começou a semana treinando como titular, parece que perdeu por bom tempo, vai retomar essa posição. O Barreal ou o Vitor Hugo, quem vai ser escalado, ele também testou na semana o Cabalheiro nessa ponta direita. Será que o Cabalheiro toma essa posição? Vamos entender. Fato é que o Adonis Frias deve ser titular ao lado do Luan Pérez, né? E o Luan Pérez, para mim, deve ser o titular do Santos até o final do ano, porque o Santos não contratou nenhum zagueiro canhoto. O Adonis joga nas duas, tá? Ele pode jogar pela esquerda, ele jogava assim no Leão, inclusive. No Defensa e Justiça ele jogava mais pelo lado direito. Pode ser que ele jogue mais, se de repente ele entender que uma dupla ideal é Alexis Duarte e Adonis Frias, o Alexis pela direita e o Adonis pela esquerda. Pode ser ou num trio de zagueiros que ele eventualmente pode implementar com o Adonis para as próximas semanas, com Adonis Frias jogando mais de líbero, Luan Pérez pela esquerda e o Alexis Duarte pela direita. Pode ser uma formação. E aí, com esses 3 zagueiros, pode ser que aí ele tire o Escobar do time e coloque o Souza mais como ala. Pode ser que isso que ele esteja pensando, numa linha de 4 o Escobar, numa linha de 3 o Souza. A gente vai ter que esperar, o trabalho está só começando, mas o fato é que ele tem variado. A gente recebeu informação de que o Adonis Frias treinou tanto em linha de 3 como linha de 4, mas o time que ele tem esboçado mais como titular tem linha de 4, pelo menos para esse jogo contra o Atlético Mineiro. E a disposição tática, claro, a gente só vai ver durante o jogo. E aí, assim, claro, eu não escalaria, por exemplo, o João Schmidt como primeiro volante. Eu acho que é um cara que marca muito pouco. Mas também é um cara
todo jogador, né, quando você começa um novo trabalho, ele pode melhorar ou piorar na mão de um novo treinador. Então eu prefiro ainda esperar para ver como o time vai se comportar para a gente dar um pouco mais de opiniões aqui mais taxativas. A gente também tem que entender que ele está conhecendo o elenco. Por isso que não é bom essa troca de treinadores em meio a competições, porque ele vai entender muito ainda ao longo das próximas rodadas. O Ilharão ainda não pode treinar com bola, só semana que vem, de repente, vira opção para a próxima rodada. Deve ser o cara aqui titular de primeiro volante ao longo do passar dos jogos. Então, é um esboço e que a gente não sabe exatamente se muda a cara tática ou não. Vamos ter que esperar a bola rolar, e aí não só para avaliar a disposição tática, mas como o Santos vai se comportar como equipe, em termos coletivos, de como o Santos vai tratar a bola, como o Santos vai atacar, como o Santos vai se defender, quais serão as jogadas, qual vai ser a compactação do time, o senso, né, de equipe. Então tem muita coisa que a gente precisa esperar, e só quando a bola rolar. E claro, pós-jogo é sempre aqui, não se esqueça que a bola parando de rolar no domingo, se eu não me engano, o jogo é 6 horas, né? Então 8 horas rolará aqui a live comigo. Já tô com saudade, essas datas FIFA matam a gente, né? Agora, falado do time, dessa escalação, a gente precisa falar sobre uma notícia que o Lucas Mussetti deu na sua live essa semana, que eu comentei aqui ontem, e, de novo, deu problema no vídeo e é importante a gente comentar. Segundo ele, há interesse de 5 empresas na SAF do Santos hoje, segundo uma fonte dentro dele do clube o comunicou. E dentre uma dessas, ele garante que uma dessas é o interesse do Chelsea, dos donos do Chelsea no Santos. E aí a gente precisa falar sobre isso. Claro, é importante dizer que o Santos hoje passa por uma reformulação de estatuto. O Conselho briga para que esse estatuto seja modificado só no artigo da SAF, o que eu sou completamente a favor. Eu acho que há coisas a melhorar no Estatuto do Santos como um todo. Mas eu acho que como há urgência para passar essa questão da SAF, por conta de eventuais interesses de eventuais compradores ao Santos, discute o item da SAF agora e discute a mudança de estatuto depois, mas não é o que quer o comitê do estatuto. Então pode ser que esse estatuto seja barrado a partir de uma série de coisas que o associado ou que o próprio conselho percebam que não são boas para o Santos. Então esse imbróglio pode demorar mais do que a gente imagina, mas primeiro a gente tem que pensar no estatuto, entender e receber essa proposta do novo estatuto, ler, ver se todas as mudanças são boas para o Santos, porque, de novo, tem que levar isso com muita calma, porque não dá para votar sim para um artigo, não para outro artigo. Então tem que ter calma. Então acho que o que a gente tem que se preocupar agora, independentemente de interesses de eventuais compradores, é em fazer uma boa mudança de estatuto. Tá? Mas feito isso, o Santos tendo um novo estatuto que tem um entendimento menos dúbio com relação à questão da SAF e não beneficiando nenhum dos gestores que lá estão agora numa eventual mudança de clube associativo para SAF, ou numa eventualidade do clube não se tornar SAF e continuar como clube associativo que não beneficie nenhum das pessoas que estão no cargo agora, ou nenhuma chapa, seguindo com o novo estatuto, obviamente teremos que falar sobre isso e assim, a partir do momento que essas propostas acontecerem, chegarem na mesa e o Santos estando pronto para recebê-las, o Conselho Deliberativo tomará conhecimento e o associado também, porque se o Santos tornar-se uma SAF vendido para alguém, vai ter que passar por assembleia de sócios, tanto por uma assembleia no Conselho como de sócios. E aí, assim, eu fico pensando, né? 5 propostas, 5 conversas ou 5 interessadas na SAF do Santos e uma delas sendo o Chelsea. A primeira, já para mim, que aparece, não por ser o Chelsea, não por ser os donos do Chelsea, não por achá-los incompetentes, mas eu já de fato não aceitaria, e acho, por exemplo, essa postura que o próprio Mussetti revelou de que a devolução do David Washington, que eu sou a favor de devolver o David Washington, fui a favor de devolver porque ele não jogou nada, mas que ela teria vindo de um lugar de tipo assim, não vamos melindrar o Chelsea porque hoje eles têm interesse no Santos. Isso significa que o Santos também tem interesse, essa gestão também tem interesse de vender para o Chelsea, porque se eles não querem melindrar os caras. E aí eu começo a ficar com medo por várias questões aqui. Vocês sabem o meu posicionamento, eu falei sobre isso no outro vídeo. Se vocês não me acompanham, os vídeos estão aqui, vocês podem ir lá rever.
Quando eu falo sobre SAF, eu falo que eu não vejo em hipótese alguma o Santos como clube satélite. Para mim, a SAF do Bahia, que é satélite, é a que mais deu certo no Brasil, tá? Mas o Bahia tem um teto. Porque o clube satélite, ele tem como principal função abastecer o clube topo da pirâmide. No caso do Bahia, o City. E não é só o Bahia. O grupo City tem uma série de outros clubes, né? Então, vamos colocar os pingos nos is. Para a realidade do Bahia, para o tamanho do Bahia, ser um satélite do City é interessantíssimo, porque o Bahia vai surfar com possibilidades inéditas de disputar títulos que nunca pôde. Faz todo sentido para a realidade deles. Para o Santos, que é muito maior do que o Chelsea historicamente, não faz o menor sentido. Já começa por aí. Segundo, o Chelsea é atual campeão do Mundial de Clubes. Ou seja, ele já está garantido no Mundial de Clubes de 2029. Mesmo que o Santos seja vendido para o Chelsea e a parceria seja um sucesso e o Santos ganhe 3 Libertadores, o Santos não pode disputar. Porque, segundo regras da FIFA, 2 clubes de um mesmo dono não podem disputar uma mesma competição. Aconteceu um baita do imbróglio com a Europa League, ou Conference League recentemente, envolvendo o Crystal Palace e o Lyon da França, que pertenciam à Eagle. E aí venderam às pressas o Crystal Palace para poder fazer com que ele participasse da competição. Um imbróglio danado. O Lyon, parece, time do Adonis Frias, parece que ficou fora do último Mundial, porque o dono dele tem, não sei qual que é a equipe que é dona, não pôde participar. Aí tiveram que levar um outro mexicano. Isso acontece. Então imagina o Santos ficando fora do Mundial. Para que serviu a parceria? Então, assim, não dá. Eu rechaçaria imediatamente, até por ter dedo de Kia e Jorabichian, que é um cara que historicamente sempre fez ponte de bandido. Cara, o Boris Berezovsky é um corrupto, um cara que lavador de dinheiro que usou o Corinthians para isso, e quem era o intermediador da MSI era o Kia. E o Corinthians caiu depois por causa disso. É um cara que eu não acho confiável. Não acho confiável, não me meteria com essa gente. Jamais assim, mas o projeto é ótimo, não sei o quê, não importa, cara. Assim, não é o tipo de coisa que eu gostaria de ver o Santos sob um guarda-chuva de um clube inglês. Desculpa, eu acho que o Santos tem que ser num projeto de uma empresa séria, e eu acho que tem que ser dinheiro lá de fora, tá? Essa coisa do Fluminense de dirigentes nacionais aqui, né? Você viu que os caras já falaram de 6,4 bi, mas na verdade o investimento mesmo é de 500 milhões. Esses 6,4 bi são hipóteses que não vão se cumprir. Porque o futebol brasileiro está cada vez mais custoso e não está dando o lucro que as pessoas esperam. É só você olhar o que virou a SAF do Atlético Mineiro. Toraram dinheiro lá, gastaram mundos e fundos em elenco e estrutura, o caramba 4, e hoje estão com a faca no pescoço, diminuindo folha porque é só déficit atrás de déficit, aumentando a dívida, e os caras estão ficando para trás, estão perdendo dinheiro. Entendeu? Então, eu entendo que a SAF do Bahia seja, assim, em termos de modelo, a que eu mais gosto. O Botafogo ganhou o título, mas tá bagunça. A do Cruzeiro é quase um mecenato de um torcedor. A do Vasco deu errado e virou de novo hoje. Tá na justiça, tá em imbróglio aí com a 777, que também era uma empresa zero idônea. Que, inclusive, 777 foi sugerida pro Cruzeiro, antes do Ronaldo, por essa galera que é da Hexa Capital, que tá dentro do Santos hoje. Se não sei o que cobra aí, todo mundo quase meteram a 777 no Cruzeiro. Não podemos também nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer. Então, assim, beleza, e quem são os outros? Parece que tem fundo árabe aí, será que a PIF de Mohammed bin Salman? Será? O Diário do Peixe, né, com Giovanni Martinelli, falou do interesse do Qatar, mas aí qual seria? Seria o Qatar dono do PSG também? Quanto impactaria? Porque tudo isso é para tornar o Santos clube satélite? Não quero. Tem que ser o projeto. E o Santos, eu sou a favor que o Santos, se quer, essa diretoria, se quer transformar o Santos em SAF, se é esse o objetivo deles, que eles tracem um projeto daquilo que eles gostariam de negociar. Como eles gostariam de fazer? Quais os objetivos dessa SAF? Como seria o modelo de negócio? Eles têm competência para fazer isso? Não sei. Precisaria contratar pessoas competentes. Mas meu ponto é esse, assim, primeiro a gente tem que pensar em estatuto, depois a gente pensar nos interesses, mas, de novo,
sem tornar o Santos clube satélite, porque eu acho que isso é apequenar demais um clube histórico e gigantesco como o Santos, ficar sempre servindo os interesses de um time europeu, que vai chegar aqui, vai usar a base do Santos de gato e sapato, o jogador que virar rápido, daqui um mês vai estar lá, e o Santos vai ficar só com a sobra. O que é isso? Não dá. Se a gente quer o Santos forte, se a gente quer o Santos SAF, para que veja o Santos protagonista de novo, o Santos tem que ser a ponta da pirâmide dessa empresa. Com certeza. Ou que o Santos seja tratado igual a outro time da pirâmide. Por exemplo, uma Fenway, que é dona do Liverpool e dona do Red Sox, né, que é de beisebol nos Estados Unidos, etc. Beleza, eles vão colocar. O esquema deles não é de pirâmide. Não é de, olha, vamos servir ao Liverpool. Não, porque eles têm até times de esporte diferentes. Não, é uma empresa que tenta lucrar em cima de cada operação individualizada, mas sempre tratando cada um dos times e clubes que eles, ou franquias que eles compram de maneira individualizada e profissional. É esse o modelo? De repente aí já funciona. Se de repente esse for o modelo do Chelsea, quem sabe? O problema é de novo, é que o Santos vai ficar fora do próximo Mundial. Né? Nem sei se o Santos vai ganhar Libertadores, mas é uma possibilidade se o Santos se tornar SAF e tiver investimento. É isso que a gente quer. A gente não quer SAF para continuar a mesma coisa. A gente quer SAF para mudar os rumos. Então, a gente tem que pensar grande. Eu acho que passa por aí. Mas é uma discussão que a gente vai ter ao longo do processo. Mas me chamou a atenção essa notícia de cinco empresas interessadas. E por último, falar rapidamente sobre a questão dos naming rights da Vila Belmiro, né? Que parece que o contrato vai ser assinado no aniversário da Vila Belmiro, dia 12 de outubro, e que já teriam alguns interessados, entre eles algumas empresas do ramo de apostas, para ter os naming rights da Vila, e com isso já haveria uma grana que daria segurança ao projeto e segurança também a quem vai comprar as cadeiras, porque passa pela venda de cadeiras, do número de cadeiras lá, para que o Santos e a W Torre ergam a obra. A previsão, segundo, mesmo depois da assinatura, é que Santos e W Torre tenham conseguido atingir a previsão, o orçamento da arena, né, o dinheiro que vai ser utilizado para a construção, no segundo semestre do ano que vem. E a obra, na notícia que saiu no GE, é que duraria cerca de 4 anos, ou seja, se aumentou o tempo da obra. Então seria o Santos lançando a arena para 2030. É muito tempo, o Santos ficando muito tempo longe da Vila Belmiro. Vamos esperar se esse naming right sai, quanto que é o valor. No caso do Allianz Parque, tem ali o naming right da arena, do estádio, mas vários camarotes têm outros naming rights. Eu ouvi dizer que o Santos também está querendo negociar uma coisa mais ou menos parecida, que eu acho interessante. Vamos ver o que sai disso, né? Todos os casos agora que precisam esperar, mas o mais importante é que a bola vai voltar a rolar e o Santos precisa jogar bem para sair dessa zona nebulosa do Campeonato Brasileiro, que está nos preocupando a cada dia que passa, né? Então vamos esperar para ver o que acontece, para que o Santos se recupere nesse campeonato. E a primeira amostra acontece nesse domingo de novo. Pós-jogo é aqui, assim que a bola parar de rolar, no domingo à noite. Fechado? Bom, agora o vídeo foi entregue. Quase os mesmos 25 minutos. Falei bastante coisa que já tinha falado lá, mas agora, ó, minha barrinha aqui tá se mexendo. Não tá mais mudo e só por isso eu mereço o seu like, principalmente se você chegou até aqui. Grande abraço. E talvez até mais tarde. Se eu conseguir e sair alguma coisa nova, eu gravo hoje para recompensar esses 2 dias que o canal ficou parado aqui. Tá bom? Até a próxima. Tamo junto.